Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Então vamos iniciar hoje, sessão de quinta-feira, dia 17/9/2020, das 9 horas. Vamos começar pelo item 258. Estão presentes os conselheiros Andrada, Tatiana, Luiz, Valci, Jorge, Vanessa e Rodrigo. O item 258, recorrente, JetNet, tecnologia em captura e processamento de transações. Interessado Fazenda, retirado de pauta, pedido da PGFN. Item 259, recorrente Fazenda, Laboratório Teuto Brasileiro, retirado de pauta por solicitação da PGFN. É o 259 que tinha sustentação oral e foi retirado de pauta. Então, não teremos. Então, vamos começar lá pelo item 264. Doutora Tatiana, recorrentes COSAN e Fazenda. Teremos sustentação oral, então eu peço ao Isaías que faça aí a convocação. Irei convocá-lo, presidente. Um minuto. Presidente, só um momentinho, deixa eu achar aqui na pasta. Esse 264 é antigo, né? A gente não tem mais informação disso, infelizmente, Tatiana. Nosso sistema está com problema, nosso sistema não dá mais essa informação. Entendi, porque eu não estou achando aqui na minha pasta, só um minutinho. Deve ser antigo. Vou procurar. Se alguém puder me ajudar. Vou procurar nas pautas que eu anoto. Procurar a COSAN. Muito obrigada. Ah, tá, aqui também deve procurar, quer ver? É só para ver aqui, é só dar um procura aqui, ó. Eu botei para procurar aqui também. Se alguém puder me ajudar. Estou procurando. Tá rodando aqui o meu. Ele é o item 256 dessa pauta. Tatiana, tá no mês de junho, pode procurar que tá aí. É o 252 de junho. Ai, achei. Achou, é? Nossa, muito obrigada, desculpa, gente, aqui deu um branco aqui, falei, meu Deus, cadê? Espera que eu vou copiar aqui. Não, tem 252, tem 254 também de junho. 251 também. Tem que ver qual que é. É o... Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, somente de junho, né? Ixi, não tá aqui não. Esse aqui não tá aqui não. Não tá o medo. Não, 16 não tá aqui não. Em junho não. Não é esse, né? Não são esses não. Tá, deve ser o outro então. Que tem vários da COSAN. Não, os de junho já foram... não são os de junho não. Tá, ai meu Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia. O senhor vai fazer a sustentação do item 264, não é isso? Isso. COSAN. É o final 2010-16, né? Isso. Nas pastas anteriores ele não tá não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na pasta T ele não tá não. Tu tem o número do processo no teus arquivos, Tatiana? Eu tenho todos os processos, só que eu não... No nome dos teus arquivos tem o número do processo? Eu boto o número do processo. O patrão deve saber se... O número do processo é buscar 10825. O número tá aqui na pauta. Não, o patrão deve saber se ele já teve em pauta. Não teve não. Eu acho que ele... Não teve em pauta não. Também acho que não. Eu fiz uma busca aqui no ano inteiro, desde janeiro. Não achei também. Deixa eu ver aqui, Só um minuto. Pelo e-processo, eu estou vendo se ele entrou em pauta. O e-processo registra quando ele entra em pauta e sai. Presidente, não sei se de repente quer passar para o 265, que também tem sustentação oral, enquanto a doutora Tatiana busca o arquivo. Pode ser. Que engraçado.
Doutor Tiago, a gente vai chamar o 265, depois a gente chama o senhor de volta. Tá ótimo, presidente. Eu fico na sala ou eu saio e volto pro hall lá? Você sai e volta para outra sala lá e a gente chama no próximo. Tá ok, muito obrigado. Bom, obrigado. Presidente, eu vou dar uma procurada, porque eu tenho certeza que eu fiz tudo, entendeu? Só que eu não me lembro se esse daí é processo antigo ou não. Não, antigo não. Antigo assim, nunca vou entrar em pauta não. Eu fiz uma busca aqui de janeiro até hoje. Não, ele deve ser antigo no sentido assim de eu não ter pautado, porque realmente eu não pautei esses. Esses daí devem ser daqueles antigos que eu já tinha pautado e que não entrou, entendeu? Porque era até 8 milhões. É isso que eu quero saber, entendeu? Esse mês também poderia ser um caso parecido comigo. Quando eu fui fazer a verificação da pauta semana passada, tem um processo que eu não achei. Mas como ele estava retirado de pauta, eu vou fazer uma busca maior depois. Então, porque eu acho que deve ter acontecido isso comigo, porque assim, para o mês de setembro eu pautei os novos, entendeu? E aqueles outros devem ter entrado naquela planilha até 8 milhões, né, que eu já tinha pautado, entendeu? Eu preciso dar uma procurada. Esses valores realmente desorganizam a nossa vida mesmo. Então, aí eu vi aqui que realmente esse daí eu não tinha copiado, mas eu tenho certeza que eu fiz. Então vamos para o item 265. Isaías, pode chamar o patrono 265, recorrente a interessado fazenda. Só para explicar, não entrou em pauta antes porque ele tem mais de 1 milhão, é 1 milhão e 600. Possivelmente ele está no que a senhora indicou, que está entre 1 milhão e 8. Então nunca entrou em pauta antes, mas já estava preparada a minuta para mês anterior. A gente não vai achar aqui porque ainda não foi colocado. Isso tem que estar nos arquivos dela. Deve estar nos seus arquivos. Eu já achei aqui, Final 16. Era de abril. Maravilha. Tá, eu vou copiar aqui na minha pasta. Nossa, gente, desculpa. O patrono está convocado, presidente. Deixa eu colocar aqui. Ok, vamos aguardar o patrono. Doutora Vanessa. Temos bastante citação oral essa manhã, então essa manhã vai ser um pouco pesada, hein? Doutora Vanessa está na pasta, doutora Vanessa. Doutora Vanessa 265. Isso. 265. Eu vou colocar agora. Perfeito, obrigado. Depois 266, Érica, também vai ter. Presidente, o 264 já está na pasta, tá? Que era de abril. Tá, deixa eu fazer o 265, 266. Depois a gente volta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estava sem microfone. Bom dia, doutor Márcio. Estou vendo aqui que sobre sustentar o item 265 e 266, né? Certo. Vou só acompanhar. Do 265 é a doutora Vanessa. O 266, doutora Érica. Então, se eu faço a apresentação do primeiro e o segundo, se tiver algum detalhe, o senhor acrescenta na hora oportuna. Tudo bem. Doutora Presidente, Vanessa. só um minutinho que eu não estou conseguindo entrar na pasta. Tá difícil hoje. Olha. Vou tentar desconectar. O meu já está na pasta.
Presidente, poderíamos começar pelo 266? Que aí a doutora Vanessa terá tempo de colocar na pasta o processo 265? Agora eu consegui entrar na pasta, gente. Era o VPN que eu tive que reiniciar. A gente pode começar pelo outro, doutora Vanessa. Quer começar pelo outro? Tudo bem, então. Mas o outro não está na pasta. Doutora Érica. Doutora Érica colocou na pasta. Então vamos começar com 266, então. 266 não é 266, recorrente Aracruz, interessado na fazenda. Relatora, doutora Érica, com a palavra relatora. Desculpa. Então tá bom. Vamos lá. Isso aqui trata de um recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte quanto à código 3402006846 de 2016. Ementa, ônus da prova, glosa, direito creditório. Cabe à recorrente, nos termos do artigo 16 do decreto 70.235 e do artigo 33, inciso 2 do Código de Processo Civil, comprovar a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo da decisão que não reconheceu motivadamente o seu direito creditório. Regularmente notificado do acordo recorrido, em 17 de 10 de 2016, o contribuinte apresentou embate de declaração, aos quais foram rejeitados por meio de despachos. Regularmente notificado do despacho de rejeição da liminar dos embargos, o contribuinte apresentou recurso especial, apontando as seguintes divergências: impossibilidade do CARF manter glosa do crédito valendo-se do fundamento não cogitado no despacho decisório da DRF, e possibilidade do contribuinte juntar provas em momento posterior à apresentação da manifestação de conformidade. O recurso especial do contribuinte foi admitido conforme o despacho folha 665 e 672. Contra razões, o recurso foram apresentados pela Fazenda Nacional, manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte e que seja mantido o acordo. É o relatório em si, presidente. Doutor Márcio tem 15 minutos. Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, o primeiro item da divergência refere-se à impossibilidade de o CARF manter glosa de créditos, valendo-se de fundamento não adotado no DRF no despacho decisório. Vejam, no caso, o acórdão recorrido afastou o conceito de insumos, o conceito restritivo de insumos das normativas anteriores à decisão do STJ, e mesmo assim manteve as glosas fiscais, alegando que o contribuinte não teria comprovado a utilização dos bens e serviços do seu processo produtivo. O contribuinte entende que todos os fatos necessários ao dimensionamento da lei, incluindo a da funcionalização dos bens e dos serviços creditados, já haviam sido devidamente apresentados pela DRF no despacho decisório. Assim, a decisão recorrida fosse não apenas uma inovação nas razões determinantes das glosas, mas uma inovação que contraria os próprios pressupostos fáticos estabelecidos pelo fisco nos autos e em prejuízo do contribuinte. E como foi decidido pelo acordo paradigma em um caso análogo bastante parecido, esse procedimento ele representa uma ultrapassagem da competência decisória do CARF, com violação aos artigos 17 e 18, parágrafo 3º do decreto 70.235. Diante disso, tendo em vista que o conceito restritivo de insumos foi adotado pelo fisco e já foi rechaçado pela Baixa, a empresa pede, em relação a esse ponto, o provimento do recurso com o cancelamento das glosas. Subsidiariamente, caso esse ponto seja ultrapassado, ela requer a declaração da nulidade do acórdão para que um novo acórdão seja proferido. O segundo ponto, a segunda item da divergência, ele se refere à possibilidade da apresentação de provas no momento posterior à manifestação de inconformidade. Em relação a esse ponto, gostaria de destacar a decisão recorrida. Ela rejeitou a apreciação do laudo técnico apresentado pelo contribuinte para comprovação da natureza dos créditos apropriados e, ao mesmo tempo, ela manteve as glosas alegando precisamente falta daquela comprovação. Então, independentemente da questão de essa comprovação ser ou não necessária, que é o que diz respeito ao primeiro item da divergência, o fato é que essa contradição interna da decisão de afastar o laudo e ao mesmo tempo manter as glosas com base em falta de comprovação, ela parece ser
incompatível, né, com o princípio da instrumentalidade das formas, o princípio da verdade material, o princípio do contraditório e até o princípio da legalidade da tributação, né, todos eles recomendando uma flexibilização da preclusão processual em favor de uma cognição administrativa mais exauriente, onde os créditos efetivamente sejam apreciados e que, especialmente nesse caso em que a manutenção das glosas foi justificada por falta de comprovação, seria necessário que esse laudo tivesse sido, no mínimo, apreciado. Posso destacar também o próprio princípio da eficiência, né, da administração, no sentido de evitar que esse processo seja levado pelo Poder Judiciário por uma questão formal, uma decisão que seria, foi uma medida que seria desnecessária. E diante disso, então, sem necessidade de mais delongas, em caso superado o ponto anterior, a recorrente requer a declaração da nulidade da decisão, o retorno dos autos à origem, para que uma nova decisão seja proferida com a análise efetiva do laudo apresentado. Agradeço a oportunidade. A palavra é relatora. Inicialmente, da admissibilidade, né, do recurso. Foram, né, trazidas duas divergências, né, impossibilidade do CARF manter a glosa do crédito valendo fundamento não constituído pelo despacho decisório e possibilidade do contribuinte juntar provas em momento posterior à apresentação de manifestação de conformidade. Me recorda aqui que em 2018, o mesmo contribuinte entrou com os mesmos pedidos, né, no recurso especial, e somente a segunda matéria que foi conhecida por essa turma, só não estava participando da mesma turma o Dr. Valcir, né, na época do Dr. Denis. Aí, quanto a essa primeira matéria, né, que é a impossibilidade do CARF manter glosa, o ilustre conselheiro, né, Luiz Eduardo, trouxe um brilhante voto que expôs perfeitamente os fundamentos e razões pelo não conhecimento do recurso do contribuinte. Então, diante disso, eu não estou conhecendo o recurso especial do contribuinte, mantendo a mesma decisão do acordo 9303006738, que conheceu somente a segunda matéria, possibilidade do contribuinte juntar provas. Né, o doutor Luiz trouxe aqui, né, o paradigma e o acordo, mostrou aqui que não há. Vou colocar aqui, ó. Então, ficou claro, vamos colocar aqui, ó, já o acordo recorrido no presente processo trata de questão totalmente distinta. Aqui o despacho decisório da RF entende que os créditos devem ser decorrentes de gasto com conexão direta ao processo produtivo. Ora, para haver conexão direta, eles devem ser necessários. A decisão de primeira instância confirmou o critério de despacho decisório e a decisão de segunda instância, em que deve ser aceitada em tese a possibilidade de aceitação conexão direta, entendeu aplicável o requisito da pertinência à insensibilidade do gasto do processo de produção, analisou os autos e entendeu que era ônus do contribuinte comprovar a necessidade, que ele não havia descumbido de comprovação. Ficou claro que não houve reforma impede da decisão do acordo recorrido e nada garante que o colegiado paradigmático decidiria de forma diversa daquela decidida pelo colegiado recorrido, em face da situação posta no recorrido. Portanto, seja pela situação jurídica imposto distinto, diversa, seja pela situação fática, reforma impede distinta, não conheço recurso especial. Então, assim, então, diante disso, eu não conheço recurso especial do contribuinte com relação à primeira matéria, como voto, presidente. Vamos discutir primeiro isso ou posso ir para o mérito? Vamos primeiro conhecimento. Doutor Andrada. Presidente, bom dia, colegas, bom dia. Bom dia. Dr. Márcio. Eu concordo com o não conhecimento dessa matéria. Eu li o despacho de admissibilidade, ele parte de uma premissa equivocada. Ele fala que o despacho decisório de origem negou o crédito com a afirmação de que todos os insumos glosados eram indiretamente aplicados no processo produtivo. E a leitura do despacho decisório não chega a essa afirmação. Foram glosados
coisas totalmente estranhas ao processo produtivo também. Ele parte de uma premissa equivocada para o recurso, concordo com a doutora Érica. Agora, eu abro divergência, doutora Érica, em relação à segunda matéria, a possibilidade do contribuinte juntar provas em momento posterior à apresentação da manifestação de conformidade. A segunda ela não entrou ainda, não entrou, doutora? Ela conheceu da segunda. Ah, tá. Conheceu a primeira e conheceu a segunda, é isso? Eu estou propondo não conhecimento da segunda. Eu entendo que não dá para conhecer a segunda matéria também. Possibilidade de contribuir em juntar provas em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade. Outra premissa do acordo do despacho de utilidade é equivocada. A relatora, no voto dela, não negou a validade do laudo. Isso não está no voto do acordo recorrido. Vou ler um trecho do acordo recorrido. No laudo, posteriormente apresentado, há informação de que toda atividade silvicultural e fabril depende da movimentação de veículos leves, ônibus, vans, tal. Não resta mesmo dúvida que o combustível seja essencial à atividade produtiva da recorrente. Entretanto, ele não comprovou que as despesas relativas às aquisições tributárias de combustíveis gozados seriam efetivamente aplicadas nos veículos, máquinas, tal. A apuração dessa questão exigiria dilação probatória. Veja bem, ela informou que foi apresentado um laudo, a gente sabe que laudo não é prova, não falou que o laudo, que ela não estava conhecendo do laudo, e falou que não comprovou que as despesas relativas às aquisições tributárias de combustíveis gozados seriam efetivamente aplicadas nos veículos. Ou seja, o contribuinte não apresentou efetivamente uma prova, que não foi apreciada no acordo recorrido. Mas para piorar a situação, esse laudo não foi apresentado com recurso voluntário. O recurso voluntário foi apresentado em fevereiro de 2011 e o laudo em dezembro de 2014, quase 4 anos depois. O acordo paradigma 9101002781, a prova, não laudo, foi apresentada com o recurso voluntário e foi admitida. As situações fáticas são bem diferentes. Vou ler um trechinho aqui do acordo recorrido, está no relatório isso, do acordo paradigma. A autoridade competente do procedimento ao recurso especial nos seguintes termos: vê-se que restou caracterizada a divergência, uma vez que o acordo recorrido não admitiu o exame das provas apresentadas juntamente com o recurso voluntário. Veja bem, não é nem laudo e nem foi apresentado bem posterior ao recurso voluntário. Então, eu vejo aí, eu não lembro se no acordo citado pela doutora Érica, que é a relatoria do doutor Luiz, se a situação era igual a essa aqui, isso eu não lembro. Andrada, me parece que era igual. Era igual e a gente conheceu. A segunda matéria. Sim, ok. Mas assim, então, na minha opinião, a gente errou naquele voto. Eu mantenho a questão do não conhecimento do recurso especial do contribuinte na íntegra. É como voto, presidente. Presidente, eu posso pedir que o doutor Andrada reforce? Eu estava fazendo o cotejo com o outro processo, enquanto o doutor Andrada falava. Confesso, não consegui apreender todos os argumentos. Por favor, o doutor Andrada podia reforçar, para eu poder entender a sua linha de raciocínio, doutor Andrada. Eu estou conferindo aqui se os paradigmas também são iguais. Doutor Luiz, é o seguinte, o recorrido, primeiro eu falo que ele não deixou de, ele não negou a validade do laudo. Sim. Ele faz ele informa que o laudo foi apresentado e fala que em relação aos combustíveis não foram apresentadas provas do seu consumo na situação tal, né? Esse é o acordo recorrido. Detalhe do processo do acordo recorrido. O laudo que se discute foi apresentado 4 anos depois da apresentação do recurso voluntário. Quase 4 anos, não foi exatamente 4 anos.
Isso é verdade. 25/9/14. Isso, essa é a situação do acordo recorrido. O paradigma é um acordo da turma superior só um minutinho. Da primeira turma da Câmara Superior, ele é de abril de 2017. No relatório, quando se fala da admissibilidade do recurso especial, ele fala que as provas, não laudo, né? Pode ser que tenha um equívoco aqui, mas ele fala as provas foram apresentadas juntamente com o recurso voluntário. A situação efetivamente diferente, apesar de que o acordo recorrido não negou validade ao laudo. Ele não falou expressamente que não iria apreciar o laudo. Perfeito? Essa a razão que eu entendo que não tem como a gente conhecer do recurso especial do contribuinte na íntegra. Obrigado, entendi. Obrigado. O doutor André está não conhecendo o recurso como um todo. Doutora Tatiana. Bom, com os esclarecimentos do Andrada, eu acompanho a divergência pelo não conhecimento, presidente. Doutor Luiz. Presidente, nós estamos aqui em cima de uma linha divisória muito tênue, porque o que me pareceu à época é que nos dois casos houve apresentação depois da impugnação e o que a gente está discutindo é se essa informação era passível de análise ou não. Eu não sei se a questão de ter apresentado com o recurso voluntário ou antes do julgamento de segunda instância seria o diferencial, doutor Andrada. Por isso eu conheci. Foi essa a questão. Eu entendo a sua linha de raciocínio, mas eu vou manter o meu voto de 2018. Eu acho que também dá para pensar dessa maneira. Né? Eu gostaria de pegar a situação do recorrido, que é uma apresentação a posteriori de um laudo, e colocar no paradigma, no colegiado paradigmático. Me parece que o colegiado paradigmático poderia conhecer. Ele não disse que até o recurso voluntário, depois, ele disse: eu vou conhecer, porque aí os motivos são porque foi para contrapor uma decisão anterior, nos termos do parágrafo 4º do artigo 16. Me pareceu que essa questão, entendo, não é uma divergência perfeita, mas me parece haver um dissídio jurisprudencial a ser esclarecido por nós. Então, pedindo vênia a divergência, eu vou acompanhar a relatora. Presidente, só para complementar, não fosse só essa questão, eu não consegui enxergar que o acórdão recorrido negou validade ao laudo. Andrada, é isso que eu fiquei na dúvida. O laudo foi considerado? Veja bem, ela falou sobre o laudo, está no voto dela, e depois ela falou, olha, em relação aos combustíveis, ela não falou, olha, não vou apreciar o laudo, porque o laudo foi apresentado a posteriori. Ela citou a apresentação do laudo. Em seguida, ela falou que em relação aos combustíveis não foram apresentadas provas. A não ser que o colegiado entenda que laudo é prova, o recurso foi negado por falta de provas, né? E ele não negou expressamente a aceitação do laudo. Depois que ele fez uma abordagem sobre o laudo, uma abordagem curta, em um parágrafo, ele pega e fala, ela pega e fala, olha, em relação aos combustíveis não houve comprovação, com elementos de comprovação para comprovar onde esses combustíveis foram aplicados. É só essa complementação. Presidente, me dá um minuto, eu estou fazendo esse cotejo mais uma vez. É uma admissibilidade muito difícil essa, muito detalhada. Só peço um minuto, estou lendo a decisão recorrida. Doutora Maria Aparecida Martins. Tá, doutora Vanessa. Doutor Luiz, esses 3 parágrafos, eles estão
na página 14, a partir da página 14 do voto, o terceiro parágrafo em diante. No laudo, tal. Doutora Vanessa. O laudo é com relação aos combustíveis, doutora Andrada? Eu não li o laudo não, doutora Vanessa. No voto ela não comenta isso. Não comenta. Ela só fala assim que o laudo posteriormente apresentado dá a informação de que toda atividade silvicultura e fabril depende da movimentação de veículos leves, ônibus, vans, tratores, caminhões, máquinas leves, pesadas, todos consumidores. Aparentemente relacionado ao combustível, que no final todos consumem combustível. Não, aqui, Vanessa, aqui fala, em 5/12 foi juntado no processo laudo parecer técnico, depois acerca da cadeia produtiva do sistema agroindustrial da produção celulose, elaborado pelos professores da Exalc, né, USP. Então, quer dizer, o laudo é de tudo. Presidente, eu gostaria de me manifestar, posso? O patrono também pediu para se manifestar, eu também estou pedindo. A quem o senhor der a palavra. Tá. O patrono tem algum esclarecimento de fato? Tenho. Só em relação ao objeto do laudo, de fato, ele é um descritivo preparado pelos professores da USP e da Exalc. Os professores são engenheiros agrônomos. Ele trata de todo o processo produtivo da fibra, que foi incorporada pela Suzano. Descreve todas as etapas desse processo e aponta quais são os gastos principais incorridos em cada etapa e por que eles são necessários para o processo produtivo. Ou seja, ele tem uma amplitude muito maior do que a questão dos combustíveis. Perfeito. E aí, em relação à decisão, só gostaria de chamar a atenção também para um parágrafo um pouco anterior do texto, em que a relatora faz menção expressa ao artigo 16 do decreto 7235 para dizer que a existência de elemento modificativo ou extintivo da decisão que glosou motivadamente o crédito decorrente de combustíveis deveria ter sido apresentado por ocasião da manifestação de conformidade. Ou seja, apesar de fato esse trecho mais abaixo em que ela fala do laudo gera um pouco de incerteza quanto ao que foi efetivamente decidido, parece-me que a menção ao artigo 16 seja esclarecedora quanto a esse ponto. Obrigado, doutor Luiz, com a palavra. Presidente, olha como está complexa a situação. Eu vou passar para vocês, passo a passo, a linha de raciocínio tabulada. Na página 13, eu vou partir do ponto que foi salientado pelo patrono. Embora esta relatora pudesse, em conformidade com o precedente deste colegiado, reconhecer, por exemplo, o crédito decorrente de combustíveis utilizados em veículos ou embarcações em relação ao transporte e manuseio de insumos, a recorrente não trouxe aos autos até a manifestação de inconformidade a comprovação de que os combustíveis questionados estariam inseridos nessa situação. E confesso a vocês que quando eu fiz a análise do conhecimento em 2018, para mim essa questão era importante. Agora, olhem o que ela fala depois, e aí foi bem pontuado pelo Dr. Andrada. E eu quero colocar as duas faces da moeda para que todos possam decidir conforme sua convicção, mas tendo a visão do problema inteiro. Ela diz assim: no laudo, posteriormente apresentado, ela não está dizendo que conhece ou não, há informação de que toda atividade silvicultural e fabril depende da movimentação de veículos leves, ônibus, vans, tratores, caminhões, máquinas leves e pesadas, todos consumidores de combustível. Aí ela continua: não resta mesmo dúvida de que o combustível seja essencial à atividade produtiva da recorrente. Entretanto, ela não comprovou, e aqui ela não está dizendo que ela não comprovou até a manifestação de inconformidade. Foi esse ponto que eu não havia lido em 2018. Ela não comprovou que as despesas relativas
aquisições tributadas de combustíveis glosados seriam efetivamente aplicadas nos veículos, máquinas e equipamentos do seu processo produtivo, mas não em outras operações, que, embora sejam da atividade da empresa como um todo, não gerariam direito ao crédito das contribuições. E ela conclui: a apuração dessa questão exigiria dilação probatória, não mais cabível nesse momento processual. O que ela diz? Que o laudo não traz informação suficiente para saber se aquele combustível, quanto dele foi utilizado na produção e quanto dele foi utilizado em atividades administrativas. Esse laudo tão somente diz que há consumo de combustível na produção. Então, eu confesso que em 2018, olhando o parágrafo, a apuração dessa questão probatória exigiria dilação probatória, não mais cabível neste momento processual, me deu a entender que ela não havia, me fez entender à época que ela não havia aceitado o laudo. E o que ela está dizendo aqui é que o laudo não comprova e ela teria que pedir mais prova ainda, que não cabe agora. Puxa vida. Doutor Andrada, o senhor foi em detalhes que eu não havia visto há 2 anos. Agradeço por me chamar a atenção. O texto não está tão claro. Precisamos fazer a leitura com muito cuidado para poder chegar a esse entendimento. Então, presidente, eu acho que eu errei em 2018 e pedindo vênia à conselheira relatora, eu vou acompanhar a divergência. Obrigado. É como voto. Doutor Balcia. Com a divergência. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente, pelo não conhecimento. Doutora Érica. Total. Relatora. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência. Com esses esclarecimentos do doutor Luiz, eu acompanho a divergência. Também acompanho a divergência. Então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso. Vencida a conselheira relatora, doutora Érica. O voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Está perfeitamente feito. Doutor Andrada, o doutor presidente, o doutor Andrada fez voto vista disso. Ele me convenceu. Tá. Talvez. Eu acho que deveria que ser o Andrada, porque como o Luiz conheceu da primeira vez, fica até meio contraditório no mesmo voto. Eu estou citando o Luiz. Eu teria que dizer que errei depois de ter sido citado. Eu acho melhor o doutor Andrada. Eu faço, mas se o doutor Andrada puder fazer, foi ele quem levantou a questão e me convenceu. Relator do voto vencedor, doutor Andrada. Agora vamos voltar ao item da Vanessa, item 265. Recorrente, Aracruz, interessado Fazenda. Teremos citação oral também. A doutora Vanessa pode fazer a leitura do relatório. Esse é diferente do processo da doutora Érica. Então, trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, buscando a reforma do acórdão 3402.002.227, que negou provimento recurso voluntário com ementa nos seguintes termos: COFINS não cumulativa, bens e serviços utilizados como insumos, créditos. Os gastos com bens e serviços podem se converter em crédito para descontar do valor da COFINS apurado pelo critério da não cumulatividade, desde que esses bens e serviços sejam inerentes ou pertinentes ao processo de produção e de obtenção do bem. Então, do acórdão foram opostos embargo de declaração pelo sujeito passivo, acusando decisão de conter os vícios de omissão e contradição. Consoante o despacho de 13 de maio de 2016, foram rejeitados os declaratórios sob a fundamentação de serem improcedentes. Na sequência, não resignado com o julgado, que não reconheceu o direito ao crédito de PIS e COFINS não cumulativos com relação a diversos itens que o contribuinte entendeu serem insumos, a Aracruz Celulose interpôs recurso, suscitando divergência com relação às matérias. Direito ao crédito da COFINS não cumulativa dos dispêndios com os insumos florestais
das despesas de lubrificantes, das despesas com equipamentos de comunicação e suas ferramentas de manutenção, dos dispêndios com aluguéis de máquinas e veículos utilizados para transporte de pessoal, bem como da gasolina utilizada neste transporte, dos dispêndios com serviços de consultoria e planejamento e da possibilidade de aproveitamento do crédito de óleo diesel em meses subsequentes e da desnecessidade de retificação dos DACOM e DCTF. Então, aqui eu especifico os paradigmas trazidos pelo contribuinte, né, para comprovar as respectivas divergências. Foi dado seguimento parcial ao recurso especial nos termos do despacho de 21 de março de 2017, proferido pelo presidente da 4ª Câmara, dessa terceira sessão, por considerar como comprovada a divergência com relação aos itens 1, 2, 3, 4 e 6. Quanto à matéria do item 5, dispêndios de consultoria e planejamento, o apelo especial não foi conhecido, pois o acórdão indicado como paradigma foi proferido pela mesma turma de Câmara do recorrido. Então, de outro lado, a Fazenda apresentou contra-razões ao recurso especial do contribuinte, postulando preliminarmente o não conhecimento e no mérito a negativa de provimento. É o relatório. O doutor tem 15 minutos. Senhor presidente, senhora relatora, esse caso trata de auto de infração por insuficiência de recolhimento da COFINS de julho de 2004. A matéria devolvida ao conhecimento da turma no limite da divergência reconhecida pelo despacho de admissibilidade, diz respeito a certos itens de créditos do processo produtivo agroindustrial desempenhado pela Aracruz, que foram glosados pelo fisco. Eu não tenho a pretensão de repetir todos os fundamentos já apresentados nos autos e no recurso especial. Eu gostaria apenas de fazer algumas inserções pontuais a respeito dos itens de crédito, tendo em vista a consolidação do conceito de insumos na jurisprudência do STJ e a disciplina desse conceito no âmbito da Receita Federal, por meio do parecer normativo número 5 da COSIT. Esse parecer admitiu vários itens de crédito que antes não eram admitidos pelo fisco, e muitos deles são exemplos, os itens que foram aproveitados pelo contribuinte no caso. O primeiro item da divergência se refere a insumos florestais, que são exemplos, os exemplos principais: fertilizantes, herbicidas, corretivos de solo, serviços de monitoramento de inventário florestal, despesas com meio ambiente. Todos são gastos realizados na fase florestal do processo produtivo agroindustrial, no qual são plantadas e cultivadas as florestas de eucalipto, que geram as toras de madeira, que, por sua vez, são utilizadas na fase seguinte, na fase industrial do processo produtivo, com a transformação das toras de madeira em celulose. Antes havia um entendimento de que apenas os gastos realizados na fase industrial do processo produtivo poderiam gerar direito a crédito, com exclusão, portanto, dos gastos realizados na fase florestal. Esse entendimento foi revisto após a decisão do STJ, e o parecer normativo 5 expressamente admite a tomada de créditos a respeito desse tipo de item. Em relação às despesas com fertilizantes, herbicidas, houve no despacho decisório um argumento no sentido de que esses créditos não poderiam ser aproveitados tendo em vista a alíquota zero na tributação do vendedor. Essa alíquota zero estaria prevista no decreto número 5.195 de 26 de agosto de 2004. Em relação a esse decreto, eu gostaria de fazer só dois pontos, né? Esse decreto ele foi publicado em 26 de agosto de 2004. A cláusula de vigência desse decreto está no artigo 2º, que diz que o decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 26 de julho de 2004.
ou seja, um decreto que entrou em vigor em 26 de agosto de 2004 com pretensão de eficácia retroativa para 26 de julho de 2004. Tem 2 pontos. Primeiro, a previsão de alíquota zero com eficácia retroativa nada mais é do que uma remissão de crédito tributário. E remissão de crédito tributário, naturalmente, não implica glosa dos créditos apropriáveis pelo adquirente. Em segundo lugar, né, ainda que esse decreto pudesse ser aplicado, no caso, ele deveria ser aplicado apenas a partir de 26 de julho de 2004, que é o que dispõe a própria cláusula de vigência do decreto. E no nosso caso, a gente se refere a créditos relativos a todo o mês de julho de 2004. Ou seja, se o decreto fosse aplicado, ele deveria ser aplicado apenas a partir de 26 de julho, e não para o mês inteiro. Então, ficam apenas essas observações feitas com base apenas no princípio da eventualidade a respeito desse argumento que foi encontrado no despacho decisório. Seguindo adiante, o próximo item da divergência se refere a combustíveis e lubrificantes utilizados no processo produtivo. Aqui, igualmente, a gente tem um reconhecimento expresso pelo PN5 de que esses itens dão direito a crédito. Antes havia discussão sobre se combustíveis poderiam gerar direito a crédito por falta de contato físico com o produto final em elaboração. Esse entendimento também já foi superado em razão da decisão do STJ. O terceiro item da divergência que foi admitido se refere a equipamentos de comunicação, aqui rádios comunicadores e suas ferramentas de manutenção, incluindo pilhas e baterias para esses rádios. Esses rádios eles são absolutamente indispensáveis, tendo em vista as características do processo produtivo da Aracruz. Tem as florestas de eucalipto, que tem uma extensão enorme, e as pessoas que trabalham nessas florestas, elas precisam se comunicar entre si, elas precisam se comunicar com o escritório central, elas precisam se comunicar com a brigada de incêndio, no caso de incêndio. Então, tendo em vista as características dessa atividade, do setor em que elas são aplicadas, essas despesas parecem que atendem o conceito de insumos pelo critério da relevância. O último item, em relação aos gastos, diz respeito às máquinas e veículos utilizados no transporte de pessoal, bem como a gasolina utilizada nesse transporte. Aqui, novamente, o processo produtivo da empresa é um processo produtivo integrado, que tem uma fase florestal e uma fase industrial. As florestas e as plantas industriais têm uma extensão enorme, e é absolutamente necessário que o transporte das pessoas entre as áreas produtivas seja realizado. Então, mais uma vez, parece atendido o conceito de insumos pelo critério da relevância. O último item da divergência refere-se à possibilidade de creditamento extemporâneo, sem necessidade de retificação do DACON e da DCTF. Essa é uma discussão bastante conhecida pelos senhores. A gente tem vários acórdons, tanto em um sentido quanto em outro. O contribuinte reconhece a existência de uma indefinição a respeito dessa questão, mas entende que o correto, o respeito ao princípio da não cumulatividade, a disciplina legal do direito ao creditamento, é que a necessidade que a retificação do DACON e da DCTF seja dispensada. Sendo importante destacar também que essa exigência não encontra previsão legal e que a falta dela não implica em qualquer prejuízo para o fisco. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para fazer qualquer esclarecimento de fato. Doutora Vanessa. Okay. Então, começando pela admissibilidade. O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Então, com relação à primeira matéria. Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional postula o não conhecimento do recurso especial da Aracruz, pois
conceito de insumos defendido em suas razões e trazido aos acordos paradigmas contrariam o que decidido pelo STJ, o RESP 1.221.170, julgado então pelos recursos repetitivos, e quanto à discussão do crédito extemporâneo, sustenta que a decisão recorrida embasou-se em 2 fundamentos autônomos: inexistência de saldo a compensar, e caso existisse seria inviável a compensação almejada, tendo apelo especial se insurgido somente quanto a um deles. Entende-se que deve prosperar o despacho que deu seguimento ao recurso especial do contribuinte. Faltou apenas em parte. Isso por quê? Com relação ao conceito de insumos defendido em suas razões, muito embora os acordos indicados como paradigmas tenham sido proferidos anteriormente à conclusão do julgamento derivativo pelo STJ, nota-se que reconheceram como insumo os itens pretendidos pelo contribuinte, com base nos critérios da pertinência e essencialidade ao processo produtivo, não contrariando o que decidido, então, no RESP. Com relação ao crédito extemporâneo, a Fazenda alega que são argumentos autônomos. Então, no que tange ao pedido de reconhecimento da possibilidade de aproveitamento extemporâneo dos créditos das contribuições acumulativas para o PIS e a COFINS, entende-se que não deve ser conhecido o recurso especial por ser matéria que não foi decidida pelo acordo recorrido. Portanto, sendo matéria estranha aos autos, não deve ter conhecimento o recurso especial nessa parte. Então, deve, portanto, ser conhecido parcialmente o recurso especial do contribuinte, tão somente quanto aos itens relativos ao conceito de insumos e reconhecimento do direito ao crédito, né, que são os dispêndios com os insumos florestais, silviculturais, despesas com combustíveis e lubrificantes, dispêndios com equipamentos de comunicação e ferramentas de manutenção, dispêndios com aluguéis de máquinas e veículos utilizados para transporte de pessoal, bem como da gasolina utilizada nesse transporte. Então, presidente, eu estou conhecendo só parcialmente, e a segunda matéria me parece que é, assim, estranha aos autos. Então vamos botar o conhecimento primeiro. Doutor Andrada. Presidente, acompanha a relatora. Doutora Tatiana. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Luiz. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa, também estou acompanhando a relatora. Então o recurso foi não conhecido quanto... Ao crédito extemporâneo. Recurso não conhecido por unanimidade de votos quanto à matéria créditos extemporâneos. Isso. Agora vamos ao mérito. Então, no mérito, o que se discute é o conceito de insumos, né, para a questão desses itens que eu até especifiquei aqui no início do voto. Aí se o presidente permitir, vou fazer o resumo, porque a matéria já é conhecida, né? Trago todo o conceito de insumos, decisão do STJ, parecer normativo da COSIT, toda essa evolução. E lá na página final do voto, na página 4, página 11, então eu coloco que eu estou reconhecendo que são essenciais ao processo produtivo os itens dispêndios com insumos florestais, silviculturais, que a gente já reconhece na nossa turma, né? Despesas com combustíveis e lubrificantes, com equipamentos de comunicação e suas ferramentas de manutenção. E eu não estou revertendo a glosa com relação aos aluguéis de máquinas e veículos utilizados para transporte de pessoal, bem como gasolina utilizada nesse transporte. Eu estou dando provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o aproveitamento então, do crédito com relação aos itens 1, 2 e 3 apenas. Doutora Tatiana. Acompanha a relatora, presidente. A doutora Andrada. Está vendo por doutora Andrada. Aqui nessa visão, de vez em quando a gente perde a pessoa, assim, esquece. Doutora Andrada com a relatora, doutora Tatiana com a relatora, doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Então a primeira parte já foi, né, que é recurso parcialmente conhecido por maioria de votos, por unanimidade de votos. E na parte conhecida foi dado provimento parcial para reconhecer o direito do aproveitamento dos créditos em relação aos itens 1, 2 e 3,
quais sejam. Procurar aqui na volta. Presidente, eu anotei. O senhor gostaria que eu lesse para ficar gravado? Então, Perfeitamente. ficaria assim, o senhor confirma, por favor, se eu não estiver errado. Conhecido e parcialmente por unanimidade de votos com relação a, número 1, direito ao crédito da COFINS não cumulativa dos dispêndios com insumos florestais e silviculturais. Número 2, despesas com combustíveis e lubrificantes. Número 3, despesas com equipamentos de comunicação e suas ferramentas de manutenção. E número 4, dos dispêndios com aluguéis de máquinas e veículos utilizados para transporte de pessoal, bem como da gasolina utilizada neste transporte. E no mérito, por unanimidade de votos, dado provimento em parte para reconhecer créditos sobre os itens 1, 2 e 3 que eu acabei de falar. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, doutor Márcio. Obrigado. Gostaria de parabenizar o CARF pela possibilidade das sessões virtuais. Então, tudo está funcionando perfeitamente. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Tchau. Só um comentário, presidente. É uma alegria ouvir do patrono que está funcionando perfeitamente, né? Sinal que nosso trabalho vale a pena. Vamos voltar ao 26... Não, peraí, doutor Tatiana. 264, recorrentes, Cozan e Fazenda. Isso, já ficou na pasta. Tá. Isaías, pode chamar o patrono do 264 novamente. Irei convocá-lo novamente, presidente. Item 264 da pauta. Doutor Tiago, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 264 da pauta. Doutor Tiago, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Perfeitamente, vamos aguardar. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia novamente, doutor Tiago. Bom dia. Temos agora um processo pronto já, um voto pronto. Artigo item 264. Doutora Tatiana. São 2 recursos, tá? Recurso interposto pelo sujeito passivo pela Fazenda contra acórdão 3401-003062, que deu parcial provimento ao recurso nos seguintes termos, tá? Nossa, são muitas coisas. Desculpa. Despesas e custos relacionados às oficinas, por unidade de votos deu parcial provimento. Despesas relacionadas diretamente ao preparo da cana-de-açúcar para se tornar insumo da produção de álcool do açúcar, por unanimidade, também deu provimento. Despesas relacionadas ao armazenamento, por unanimidade, deu provimento. Despesas de materiais elétricos e de materiais de construção, negou o provimento. Despesas e custos com serviço de manutenção das oficinas dos armazéns pagos, deu parcial provimento. Comissões de corretagem e gastos em vendas de comercialização, negou provimento. Despesas de transportes pagos a PJ, deu provimento. Despesas com aluguel de veículos, negou provimento. Aluguel e arrendamento rural, deu parcial provimento. Para os valores pagos às pessoas jurídicas. Despesas portuárias, armazenagem e documentação estadias, negou provimento. E despesas de exportação pela proporcionalidade, negou provimento. Então, aqui foi consignado o seguinte acordo. Eu não vou ler porque eu já disse item por item, tá? O conselheiro, resignado conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira opôs embargos de declaração, alegando omissão e ou obscuridade ao tratar da glosa referente às despesas combustíveis utilizados no transporte e glosa referente às depreciações de ativo imobilizado. O acordo não teria deixado de apreciá-la explicitamente.
Foi dado seguimento aos embargos, né? Apreciados os embargos, o colegiado ACOL, por unanimidade de votos, acolheu os embargos com efeitos infringentes para admitir o direito de crédito em relação aos gastos com combustíveis utilizados no transporte de empregados e de mão de obra na área cultivada, transporte de resíduos, transporte nas atividades de colheita e na fase de tratamento da cana e dos subprodutos da cana antes de obtenção do produto final, que é o açúcar e álcool. Então, consignou a ementa, né? Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que os bens e serviços ali considerados como ensejadores de direito ao crédito não podem ser enquadrados no conceito de insumos, para gerar direito ao crédito de COFINS não cumulativo, pois relacionados de maneira remota ou indireta com o processo produtivo, não se podendo afirmar que foram consumidos no decorrer desse processo. Em despacho às folhas tais, foi dado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, que suscitou divergência em relação aos seguintes itens: conceito de insumos, consideração da lavoura canavieira como ativo imobilizado, impossibilidade de crédito como insumo dos gastos relativos a plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura, gastos com armazenagem, com manutenção e transporte de funcionários e arrendamento rural. Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acordo, especificamente na parte que é negado integral ou parcialmente o direito ao crédito de PIS/COFINS, suscitando divergência em relação aos seguintes itens: despesas com transporte de produtos acabados e despesas portuárias, que é a movimentação, embarque e estadia. Contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido no que se refere à insurgência contra o conceito de insumos e despesas de armazenagem, haja vista a ausência de similitude fática. O recurso não deve ser considerado improcedente. Em despacho às folhas 1080 e 1086, foi dado seguimento parcial ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo em relação às seguintes matérias: despesas com transporte de produtos acabados, despesas portuárias, apenas despesa com embarque. Agravo contra o referido despacho foi interposto pelo sujeito passivo, mas o agravo foi rejeitado, confirmando o seguimento parcial do recurso especial. Contrarrazões ao recurso do sujeito passivo foram apresentadas pela Fazenda, requerendo a negativa do provimento e para manter incólume, né, o julgado recorrido com seus fundamentos. É o relatório. Doutor tem 15 minutos. Senhores conselheiros, essa é uma matéria que já foi abordada pela turma por diversas vezes, então não vou ficar falando aqui mais do mesmo, não faz nenhum sentido. A minha citação, ela tem o intuito tanto de acompanhar o julgamento, quanto de ressaltar só dois pontos. O primeiro item contra o qual a empresa assim, surgiu por meio do recurso especial diz respeito às despesas portuárias, e nós temos aí decisões da própria turma da Câmara Superior proferidas em favor da COSAN. Temos um acordo novo que não constava no recurso especial pela época que foi interposto, de 20 de março de 2019, no qual foi abordada exatamente essa questão das despesas portuárias e despesas de estadia, e restou decidido que estava incorporado tanto no conceito de insumo como no inciso 9, porque faz parte da armazenagem de mercadoria para a operação de venda. Então, essa é uma matéria que já foi apreciada pelos senhores recentemente, há um ano e pouco, e eu gostaria de fazer esse apontamento com relação às despesas portuárias e de estadia. Com relação aos fretes de produto, o número, por favor? Do acórdão, o acórdão 9303-008-304. Obrigado. Foi um acordo de 20 de março de 2019. Onde eram julgados recursos especiais da Fazenda e da COSAN, que na verdade Raizen, COSAN, são todos partes do mesmo grupo. Usina da Barra, que é a recorrente Usina da Barra, que foi incorporada pela Raizen, faz parte do mesmo grupo da COSAN S.A. A operação é a mesma. Então aqui nós temos o número do processo, caso facilite para... Se os senhores quiserem, eu posso compartilhar a tela também, se ficar mais fácil. Pode ser? Não precisa. Doutor Luiz falou que não precisa. Ah, tá ok. Já identifiquei, estou lendo o acordo. Tá ótimo. Então, obrigado.
Obrigado. Esse acórdão já tratou exatamente da mesma matéria, que era despesa de operações portuárias e de estadia, na qual foi deferido o creditamento com relação a essas rubricas. O segundo ponto seria a questão de frete de produtos acabados. Essa matéria também foi analisada pela turma por diversas vezes, e em acórdão recente, de setembro de 2019, foi conferido o creditamento tanto para o transporte de mercadorias e produtos acabados, como até, no caso em tela, no julgamento aqui de setembro de 2019, para a escolta dos produtos acabados. Foi até uma espécie de extensão. Então, eu queria só destacar esses dois pontos, são itens que já foram julgados aí pela turma, e eu me coloco à disposição para prestar qualquer esclarecimento de fato com relação a esses pontos. Vou falar para a relatora. Dependendo da análise dos recursos especiais interpostos pelo sujeito passivo pela Fazenda, eu estou conhecendo, tá? Em relação ao recurso especial da Fazenda, trouxe divergência em relação ao conceito de insumos. Eis que o acórdão recorrido traz o critério intermediário enquanto o paradigma é o critério restrito. Então, eu estou conhecendo porque a gente já enfrentou aquela questão de não conhecer por itens, tá? Quanto ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eu entendo que a divergência da matéria admitida resta comprovada e que concordo com o exame de admissibilidade constante em despachos. Em relação ao recurso da Fazenda, eu peço aos senhores para irem direto na página 23, tá? Quanto aos itens em discussão, porque quanto ao conceito, normalmente a gente adota o conceito definido pelo STJ, né? E quanto aos itens em discussão, dependentes da análise do acórdão recorrido, é importante recordar que a Fazenda Nacional insurge com os seguintes custos e despesas com consideração da lavoura canavieira como ativo mobilizado, impossibilidade do crédito com insumos dos gastos relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura, gastos com armazenagem, gastos com manutenção e gastos com transporte de funcionários e arrendamento rural. Na linha do conceito de insumos discorrido acima, entendo que não assiste razão fazendo, que concordo com o entendimento proferido no acórdão recorrido. Ora, em relação aos gastos relativos ao plantio de cana-de-açúcar e manutenção da lavoura, vê-se que aplicando-se o teste de subtração, é de se considerá-los essenciais atividades do sujeito passivo. Nessa linha, também a própria Receita considerou no parecer normativo número 5, sendo assim, por se tratar de insumos, entendo da mesma forma que a decisão recorrida. Então, eu fiz parte lá do parecer, então eu não vou ficar me alongando aqui, tanto aos senhores que já estão carecas de saber, né, doutor Valcer. Quanto às despesas com armazenagem, concordo com o acórdão recorrido que trouxe. Aí eu vou ler uma parte aqui, que sobre as despesas relacionadas a armazenamento, parece-me que as despesas e custos usados neste processo não são de armazenagem. As atividades que cuidam dos estoques, dos insumos, dos bens em fase de processamento, dos semi-acabados e dos acabados que ainda não estão prontos para comercialização podem ser, a meu ver, como necessárias ao próprio processo de produção. Portanto, diverjo das decisões anteriores, pois entendo que as despesas com materiais de manutenção, condicionamento, materiais elétricos, lubrificantes e combustíveis empregados nas atividades estocadas são insumos no processo de produção da cana-de-açúcar e do açúcar e do álcool. Vou dar provavelmente esse recurso. Quanto aos gastos com manutenção, considerando estarem diretamente vinculados às atividades do sujeito passivo, sendo essenciais e pertinentes, manifesto minha concordância com o entendimento proferido no acórdão recorrido, né, que fala das glosas das despesas com serviço de manutenção das oficinas dos armazéns pagos às pessoas jurídicas e à autoridade fiscal, que afirma que esse tipo de despesa não corresponde ao conceito de insumos, mas parece que existe razão arredondamente. Como já visto, o conceito de insumos não pode ficar distrito ao IPI, separa a prestação dessas glosas em dois itens. As atividades das oficinas e de estocagem, que atendem às outras atividades de preparo da cana-de-açúcar e de fabricação do açúcar e do álcool, são parte do processo de produção. As despesas pagas às pessoas jurídicas para a manutenção dos equipamentos e instalações pertencentes às oficinas e depósitos dedicados ao processo de produção podem gerar acreditamento. E relativamente aos gastos com transporte de funcionários, no âmbito da colheita, entendo que guarda relação direta com a produção de cana-de-açúcar, que seriam passíveis de condição de crédito das contribuições, né, por conta até do distanciamento que tem, né,
no local da recorrente. Por fim, quanto ao direito ao crédito das contribuições advindos das despesas incorridas com arrendamento de terras agrícolas de pessoas jurídicas, antecipo o meu entendimento por dar provimento ao recurso, e eis que recordo que esse colegiado já apreciou essa matéria, na verdade, antecipo o meu entendimento por não dar provimento, né, porque é da Fazenda, né. Eis que recordo que esse colegiado já apreciou essa matéria, consignando no acórdão 9303-007-535, né, o decidido também pela solução de consulta da própria Receita, né, que o imóvel rural é considerado prédio rústico, né, e, portanto, o aluguel sobre esse imóvel rural, que é o prédio rústico, nos termos do Estatuto da Terra, seria também passivo de constituição de crédito, né, das contribuições. Aí, considerando a vinculação da terra à atividade agrícola, entendo também que tal item seria passivo de constituição de crédito das contribuições acumulativas, considerando o artigo 3º, então, inciso 4 da Lei 10.833. Vez que os termos aluguéis de prédio abrangem aluguéis de prédio rústico e, por conseguinte, imóvel rural, que a Lei 4.504 de 64, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, define imóvel rural como sendo prédio rústico, né? Então, aqui eu trago os dispositivos. Também reconheço, reconheço, né, sobre arrendamento rural. Aí eu trago a solução de consulta 331 de 2017. Então, por isso que eu nego o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Presidente, eu posso ir para o recurso especial do sujeito passivo? Vamos votar primeiro da Fazenda. Tá bom. Porque tem muitos, né? Senão tem muitos itens. Isso. Então, doutor Andrada, negando provimento ao recurso da Fazenda. A gente votou um processo do mesmo contribuinte, relatoria da doutora Vanessa, 9303-009-286. Eu gostaria de perguntar para a doutora Tatiana se as despesas de armazenagem que se fala aqui são as mesmas que do outro processo. No outro processo a gente negou provimento, com voto vencedor meu, em relação àquelas despesas sobre as despesas portuárias e de estadia de navios. São essas despesas que está se referindo como despesas de armazenagem? Eu não consegui ler o voto inteiro, tá? Eu fiquei indo e voltando e não consegui ler. Pode ser que esteja claramente escrito no seu voto. Então, doutor Andrade, eu coloquei aqui que eu trouxe uma parte do voto do acordo recorrido, que ele fala que as atividades de oficina de estocagem, que atende às outras atividades do preparo da cana-de-açúcar e de fabricação do açúcar e do álcool, que eles consideraram que faz parte do processo de produção. Então, creio eu que, assim, o patrono pode até confirmar que a armazenagem se refere à atividade mesmo, produção. Sim, na verdade se tratam dos armazéns onde fica o ferramental para fazer tanto a manutenção das máquinas como de alguns itens aplicados na colheita. É como se fosse aqueles armazéns mesmo, assim, os que ficam perto da área de cultivo. Esclarecido, doutor Andrada? Se quiser, considerando essa informação aí, porque aqui a doutora Tatiana colocou no voto dela aqui, ela transcreveu o trecho da acordo recorrido e colocou aqui, ó, as atividades que cuidam dos estoques dos insumos, ou seja, não é após a produção, né, dos bens em fase de processamento, dos semi-acabados e dos acabados, né? Presidente, no meu voto, que o doutor Andrada referiu, a gente tinha dois itens, né, doutor Andrada, armazenagem e despesas portuárias e de estadia de navios. Aqui seria só armazenagem, isso.
Isso. Ok. Armazenagens. E naquele lá, acatou as armazenagem, então. Catamos a armazenagem, que era. Porque não é armazenagem pós-produção. É armazenagem de insumos, etc, etc. São necessárias ao próprio processo de produção. Então, seriam materiais de manutenção, acondicionamento, elétricos, lubrificantes, combustíveis empregados nas atividades de estocagem. São insumos do processo de produção da cana e do açúcar e do álcool. Presidente, então abre divergência em relação... Obrigado, Vanessa. Abre divergência em relação ao voto da doutora Tatiana em relação ao gastos com transporte de funcionários. Para dar provimento ao recurso da Fazenda nesse item, gastos com transporte de funcionários. Que eu acho que foi o que nós votamos no último processo, me parece que foi unanimidade. Eu acho que sim. Acho que sim também, funcionário. Quanto é transporte de funcionários da casa e com a empresa, quando não tiver comprovado, eu realmente nego, né? Mas quando é transporte de funcionários no âmbito da colheita, no âmbito da usina, eu sempre dou. Então, eu acho que deve não ter comprovado naquele outro processo. Tá bom. Doutor Luiz Eduardo, então. Eu peço licença, eu estava entendendo diferente. Eu estava entendendo que, com plantação de cana, que eu entenda do modus operandi, os boia-frias são transportados até em ônibus ou em caminhões até a lavoura. E é esse o transporte que, para mim, é transporte de casa até o trabalho. É como então desculpa. Então eu acompanho divergência, tá, doutora Tatiana? Não, então, só um momentinho. Se for, doutor Luiz, se for da casa... É ônus da prova dizer que é transporte exclusivamente dentro da lavoura. Eu concordo, assim. Se ele não conseguir provar que é exclusivo, ele e pelo que isso daí é informação notória e pública, porque aparece em documentários de como é feita o modus operandi, e é o boia fria, que é pego nas periferias e levado até as lavouras em ônibus, e depois é levado de volta. Me parece ser esse. Sendo esse, tá fora do conceito de insumos, né? Do conceito de processo produtivo. É uma questão de pessoal, salário indireto. Concordo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte com os esclarecimentos, porque realmente aqui eu tô vendo que não tá bem claro, realmente, nos autos do processo. Em relação ao gasto com transporte de funcionários no âmbito da colheita, aí eu até vou colocar aqui, se for... por exemplo, casa e colheita, vou colocar aqui, como também não ficou comprovado, nessa parte eu entendo que é uma mera despesa administrativa, tá? Que está fora do conceito de insumos, tá? Então, eu estou dando provimento parcial ao recurso da Fazenda em relação a essa parte, tá? Porque esse é o meu entendimento realmente. Doutora Tatiana, então, eu sugiro você corrigir a emenda. Estou corrigindo, doutora Andrada. Eu não corri o risco, porque na emenda tem um item que a gente não discutiu, despesas portuárias. Na emenda, despesas portuárias, pelo que eu entendi, não está nesse processo. Vamos só terminar, doutora Andrada, o recurso também do contribuinte, porque daí eu já deixo tudo direitinho. Tá ok. Então, voltando da Fazenda, doutora Andrada, doutora Tatiana. Estou dando provimento parcial ao recurso da Fazenda. Né? Eu não estou aceitando o transporte de funcionários, porque realmente, como bem colocou o doutor Luiz, se for da casa até a colheita, realmente é uma despesa administrativa. Provimento parcial para reverter a glosa em relação ao transporte de funcionários. Doutor Luiz? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Valcia? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Então, no caso do recurso da Fazenda, foi por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
somente para reverter a glosa relativa ao transporte de funcionários. Dá outro recurso agora, doutora Tatiana. Em relação ao outro recurso, que é o recurso especial do sujeito passivo, a matéria, se há possibilidade de constituir crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas portuárias, que são as despesas de embarque e despesas com transporte de produtos acabados, né? Em relação às despesas portuárias destinadas à movimentação, acondicionamento, transporte portuário, estadia durante a exportação, são essenciais para a finalização da sua atividade, o que, por conseguinte, aplicando o conceito de insumos, eu entendo que assiste razão ao contribuinte. E quanto às despesas de produtos acabados, eu coloco aqui que essa turma já enfrentou a matéria, apesar de, assim, eu fiz o voto antes do presidente mudar o entendimento, tá, presidente? Eu até posso aqui, vou até colocar em amarelinho, né, para deixar um pouco mais delicado aqui. Bem como remessa para depósito fechado, mas em geral, que gerariam crédito à condição das contribuições, né? Então, eu trago aqui os acordos e eu voto por dar provimento ao recurso especial anteposto pelo sujeito passivo, presidente. Por isso, doutora Andrada, desculpa, que eu coloquei lá a despesa portuária, entendeu? Desculpa. Doutora Andrada, como vota? Doutora Tatiana, eu que peço desculpas, eu antecipei o que a minha observação estava equivocada. Presidente, colegas, eu abro divergência, vocês já conhecem minha posição, inclusive nesse voto citado que eu citei da doutora Vanessa, eu fiz o voto vencedor sobre essas despesas portuárias, não sei qual foi o resultado da votação, mas a gente negou esse crédito, e o transporte de produtos acabados também é uma posição antiga nossa, de que isso não é nem insumo do processo produtivo e nem uma despesa de frete na operação de venda, né? Nem o inciso 2, nem o inciso 9. Então, com a devida vênia, eu abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Luiz? Esse também é o meu entendimento há muito tempo, acompanho a divergência com todas as vênias à relatora. Doutor Balcia? Já estamos bastante tempo discutindo essa matéria, né? Já estamos carecas, né? Convenção orientada pela doutora Tatiana. Eu voto, para mim, tanto o inciso 2º como o 9º, eu voto com o relator. Com a relatora? Sim, com a relatora. Doutor Jorge? Com a divergência, presidente. Doutora Érica? A relatora. Doutora Vanessa? Acompanha a relatora, presidente. Vai ser o mesmo resultado do outro. Como todos vocês sabem, esse último parágrafo dela aqui que fala a venda per se, para ser efetuada, envolve vários eventos. Por isso que a norma traz o termo operação de venda e não frete de venda. É o que eu pensava. São vários votos meus. Sim. Eu até fiz declaração de voto, não vou fazer de novo. Mas depois de fazer uma pesquisa jurisprudencial, eu praticamente não achei guarida nessa teoria que era minha também. E o STJ achei inúmeros. Inclusive um fala claramente, né? Eu fiz declaração de voto, lá fala claramente que frete de produtos acabados não é operação de venda. Está claro uma decisão lá do STJ. E nessa decisão, que foi monocrática, eles afirmam, o ministro do STJ afirma nessa decisão monocrática, que como é entendimento da Corte, o regimento do STJ permite, como é entendimento da Corte, ele já fez a decisão monocrática e já usou esse entendimento. Então, como eu não vi como mais embasar a teoria, não tinha mais respaldo jurisprudencial para manter essa teoria. Então, também nego provimento ao recurso passivo. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial anteposto pelo sujeito passivo. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica, Vanessa e Valdir. Presidente. De qualidade.
pelo voto de qualidade, negou-se o provimento de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor, doutor Andrada. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Vamos chamar agora o item... Presidente, só um esclarecimento. Sim. Nesse último item aqui, a gente tem o empate com voto de qualidade de provimento ao recurso, não é isso? Depende. Não é? O artigo 19 da lei, ele fala em crédito tributário. E a gente tem o parecer emitido pelo ministro, né, o ministro que é nosso chefe, então a gente tem que seguir o parecer. E o parecer diz que crédito não é lançamento, é restituição. Então, no caso de crédito, continua o voto de qualidade normalmente. E o que mudou foi só em relação aos autos de infração. Tá ok, presidente. Okay? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Intervalo, presidente. O doutor Rodrigo não atendeu a doutora Vanessa. Pediu o ar, presidente. Tá bom, então vamos fazer um intervalozinho de 15 minutos. Vou parar a gravação aqui. Obrigado. Parando a gravação.